Simbora para Portugal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim te dar uma notícia muito especial. Você sabia que é possível financiar um imóvel em Portugal 100% sem entrada? Sim, é possível e eu vou te explicar como para você saber se você se enquadra nessas condições, se você se enquadra nesse perfil e se você já está apto, já está pronto a comprar a sua casa aqui em Portugal com financiamento 100% sem entrada, tá bom? Mas fica comigo até o final que eu vou te contar tudo. Simbora! Sim, gente, essa notícia vem pegando fogo desde que o governo anunciou essa medida de apoio à habitação de garantia pública do Estado, para garantir, na verdade, como se fosse a entrada do seu financiamento, a gente vai já falar mais sobre isso, e também a isenção do IMT, o imposto de selo, que oneravam bastante para a família nessa primeira compra. É como se a família, ou o casal, enfim, ou a pessoa que fosse comprar, precisasse dar duas entradas, como se ela tivesse que dar uma entrada que é a entrada do financiamento, e também uma entrada para o Estado, que é sobre a questão dos impostos, sobre o imposto de selo e o IMT, que era ali realmente uma parcela que representa um percentual sobre o valor do seu imóvel, que contava mesmo quase que como sendo a entrada de um financiamento, tá? Então, essa é uma condição muito propícia para você que quer financiar a sua casa aqui em Portugal, mas é claro que nem tudo são flores. A gente vai falar aqui sobre quem tem direito a aderir ao financiamento de 100% do valor do imóvel com a garantia pública para o financiamento a 100% e com isenção do imposto de selo e do IMT. O primeiro passo é que você precisa ter entre 18 e 35 anos, tá, gente? Tem que ser jovem mesmo, tá? Não dá para ser jovem só no espírito. Você realmente tem que ser jovem, tem que ter até 35 anos, até o último dia de 35 anos, para poder fazer esse financiamento a 100%. Agora, lembrando, gente, que isso é uma condição, é uma medida que o governo decidiu tomar para facilitar, porque os jovens são os grandes prejudicados, digamos assim, na política habitacional de Portugal. Então, os jovens estavam passando por muitas dificuldades para conseguir comprar sua própria casa, e é por isso que essa medida se restringe à compra da primeira habitação pelos jovens, e claro que esses jovens não podem ter já um processo desse de garantia pública em andamento. Também tem que ser a primeira transação no valor de até 450 mil euros, o que dá um excelente imóvel, tá bem? E pronto, você precisa ter, além do limite da idade, você vai precisar apresentar um perfil para o banco, porque é sempre facultativo ao banco essa pré-análise do seu perfil, né, para ele dizer se ele vai realmente financiar o valor do imóvel, porque assim, existe o valor de avaliação do imóvel e existe o valor de aquisição do imóvel. Então, essa medida, na verdade, o governo vai dar uma garantia de até 15%. Por quê? Porque o banco deve financiar até 85% do seu imóvel. Então, o Estado entra com essa garantia que é como se fosse a entrada. Mas é importante dizer que, na verdade, não é entrada, porque você não paga uma entrada para o banco. O que você paga, geralmente, num contrato de promessa de compra e venda, você paga um sinal que fica ali à volta dos 10% e depois o banco financia para cidadãos portugueses ou residentes em Portugal com rendimentos em Portugal, os bancos financiam até 90%. Então, com essa medida, o governo entra para garantir que você possa fazer o financiamento em até 100%, ele cobre essa entrada de 10% ou 15%, se o financiamento for de 85% ou de 90%, e ainda faz a isenção do IMT e do imposto de selo, tá bem? Agora, é importante nós frisarmos que isso vai certamente facilitar para que muitas pessoas adiram a esse financiamento, a esse crédito imobiliário, mas é também preciso ter responsabilidade, porque se você vai comprar um imóvel sem entrada, você vai precisar pagar uma parcela bem maior do que se você estivesse dando uma entrada. Fora isso, você também tem que lembrar que não basta só o governo ter oferecido essa medida, você precisa ter capacidade financeira para garantir que você pode pagar esse compromisso financeiro. Então, tudo isso vai ser analisado pelos bancos. E os bancos também, na hora de fazer esse empréstimo, costumam avaliar pela estabilidade do perfil o quanto eles vão financiar desse imóvel. Então, a gente precisa aqui ser muito realista no sentido de é uma medida que sim vai ajudar os jovens a conseguirem comprar a sua primeira habitação pela garantia da entrada, mas é preciso que você tenha muita responsabilidade, sobretudo na hora de escolher esse imóvel, porque você realmente vai assumir ali um compromisso que não vai ficar tão baixo por conta da falta dessa entrada também, tá? E fora isso, gente, a gente sabe que os jovens, na grande maioria,
especialmente aqueles que ainda estão na faculdade, que ainda estão no início da vida, eles não têm assim um rendimento tão alto, tá? Claro, a grande maioria, como eu disse, tá, gente? Não tem um rendimento tão alto. Então, isso às vezes impede do banco achar aquele perfil um perfil seguro e estável para oferecer um financiamento. Então, o banco é que vai dizer até onde você consegue chegar, tá bem? Digamos que ele analisou o seu perfil e viu que você consegue chegar não no imóvel de 450 mil euros, mas pela capacidade financeira que você conseguiu comprovar, você vai precisar ali buscar um imóvel de até, por exemplo, 120 mil euros ou 150 mil euros, tá? Então, não quer dizer que você vai financiar um imóvel de 450 mil euros. É preciso que o banco faça essa pré-análise e depois de fazer a pré-análise do perfil de quem vai fazer o financiamento, é que se passa a busca do imóvel aqui em Portugal. Agora, Júlia, eu estou no Brasil, eu também posso aproveitar essa medida que vale até 2026 para aproveitar, já que eu vou chegar em Portugal e eu já quero chegar com o meu imóvel comprado, eu posso aproveitar? Não, você não pode aproveitar. Quem é que pode aproveitar? As pessoas que estão aqui em Portugal, cidadãos portugueses ou residentes em Portugal, tá? Que já tenham autorização de residência em Portugal e que tenham rendimentos em Portugal, tá? E como eu disse, que tenham até 35 anos de idade. Então, eu vou ler aqui para vocês todos os detalhes, tá? Os mutuários têm que ter entre 18 e 35 anos de idade, tem que ter, como eu disse, domicílio fiscal em Portugal. Os mutuários do contrato não podem ser proprietários de prédio urbano ou de outra fração autônoma, urbana, habitacional. Os mutuários do contrato não podem ter não podem ter usufruído de outra garantia pessoal por parte do Estado. O valor da transação, como eu disse, não pode exceder os 450 mil euros. O crédito tem que se destinar à compra da primeira habitação desse jovem, tá? Dessa pessoa. E a garantia pessoal do Estado não vai ultrapassar os 15%, como eu falei para vocês. Então, imagina que se de repente o banco analisou o teu perfil e viu que, na verdade, olha, ele não vai financiar os 100%, ele vai financiar 80%. O Estado não vai te dar 20%. Nessa entrada, não vai garantir 20% da entrada, tá bem? Aí você vai ter que entrar com algum valor para complementar. Então é importante vocês saberem que o Estado nunca vai passar essa garantia que o Estado vai oferecer para contar como entrada desse imóvel, não vai ultrapassar os 15% do valor da transação, tá? E super importante, os mutuários têm que ter sua situação fiscal à luz do regime previdencial e que toda situação seja regularizada. Então, não dá para você você já está em Portugal, você já tem até imposto de renda em Portugal, por exemplo, mas você ainda não tem a sua situação regularizada. Eu estou falando aqui das pessoas que vieram como turistas e aqui fizeram a manifestação de interesse. Essas pessoas, na grande maioria delas, ainda estão esperando regularização, né? Estou falando das pessoas que chegaram de 2, 3 anos para cá, a grande maioria ainda está aguardando regularização. Então, essas pessoas não podem aderir a essa medida do Estado por conta de não terem a sua situação aqui de residência regularizada, tá? Se você tem CPLP, se você tem qualquer outra autorização de residência, é válido para você, você vai passar pela pré-análise do banco e vai entender se você tem direito a aderir a essa medida, tá bem? Mas não serve para você que ainda está no Brasil, para você que é estrangeiro que quer comprar um imóvel em Portugal, você tem que ter autorização de residência em Portugal. Não serve para você que mesmo estando em Portugal, morando em Portugal há 2, 3 anos, veio como turista e fez a manifestação de interesse, então ainda não tem autorização de residência, também não vai contar para você. E também não conta para você que veio do Brasil para Portugal, tem autorização de residência em Portugal, mas não tem domicílio fiscal em Portugal. Você não recebe também os seus rendimentos aqui, porque você vai ter que comprovar através do IRS, a que escalão você pertence e tudo mais. Então, você vai ter que comprovar que os seus rendimentos estão aqui em Portugal, tá bem? Se você comprovar que seus rendimentos ainda estão no Brasil, então você, por exemplo, me dê um exemplo, Júlia, para ser mais claro. Imagine que você veio para Portugal através do visto D7, porque você recebe uma renda passiva, digamos uma pensão, um acordo judicial, alguma coisa do gênero, mas você recebe no Brasil e isso você não declara em Portugal, você declara no Brasil. Então, para Portugal, você não tem renda declarada aqui, você não vai poder apresentar pelo seu IRS de Portugal essa renda como sendo uma renda com domicílio em Portugal. Então, aí, esse percentual de financiamento do banco costuma se mudar e aí talvez você não se enquadre mais nas condições exigidas na medida, tá bem? Mas cada caso é um caso. E em toda regra também tem sua exceção, é preciso avaliar caso a caso, isso quem vai fazer nem sou eu, isso quem faz não é um consultor imobiliário, isso quem faz
é um consultor, um intermediário de crédito que tem uma licença para isso, tá bem? Se você tiver interesse de saber se você faz jus, se você se adequa, se você tem as condições exatas, até quanto você pode chegar, fazer uma pré-análise, já tem vários clientes nossos que estão fazendo já a pré-análise, deixando tudo prontinho, tudo engatilhado, porque agora em dezembro, provavelmente, já vai estar tudo acontecendo nos bancos, tá? Os bancos estão super receptivos a essa medida. A grande maioria dos bancos está aderindo e vai fazer esse financiamento, tá? E nós temos uma intermediadora de crédito de confiança que, se você tiver interesse, chama a gente aqui no atendimento, que a gente vai fazer uma pré-análise, vai ver se você se enquadra para poder comprar o seu imóvel em Portugal com essa condição do financiamento a 100%. Mas se você não se enquadrar, não quer dizer que você não consegue comprar imóvel em Portugal. A gente só vai ver que tipo de condição é que você vai se enquadrar, estando aí no Brasil ou estando aqui em Portugal, tá bem? Então, é totalmente possível a compra do seu imóvel e a gente vai te orientar para que você tome o melhor caminho, a melhor medida para adquirir o seu imóvel aqui em Portugal. Sempre com o nosso auxílio, com o serviço da Família Simbora, que a gente vai adorar fazer parte do teu projeto Portugal. E para você que ainda não está pronto para comprar um imóvel aqui em Portugal, Júlia, eu não consigo investir, eu não consigo ir para o mercado imobiliário, não consigo comprar, mas eu estou no processo de mudança para Portugal. Como é que você pode me ajudar? Preciso arrendar um imóvel chegando em Portugal. Tá tudo bem, a Família Simbora está aqui para isso também. Aliás, é uma das especialidades da Família Simbora, é o relocation. É você sair da sua casinha no Brasil, chegar em Portugal direto para sua casinha aqui em Portugal, com todos os serviços ligados, você já sai do aeroporto direto para o seu novo lar doce lá. A gente ama fazer parte da vida de vocês, da história de vocês, desses capítulos felizes da história de vocês. Então é só vocês clicarem aqui também no atendimento que a gente vai orientar da melhor maneira possível, tá? E como é óbvio, eu vou pedir para vocês, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho para você receber nossas informações em primeira mão quando a gente colocar um conteúdo fresquinho aqui. E claro, deixa o seu like aqui, manda para essa pessoa, para uma pessoa especial que tá no Projeto Portugal com você, que é super importante que essa pessoa esteja super informada, não é? E olha, também tem um detalhe, você sabe que a Família Simbora tá no Instagram, eu tenho conteúdo todos os dias, conteúdo fresquinho, diário, sobre o nosso lifestyle aqui em Portugal, sobre documentação, sobre imóveis, mercado imobiliário, minha profissão de consultora imobiliária, sobre empreender em Portugal. É muito conteúdo gratuito, mas de muito valor. Então, se você não acompanha, segue a gente aqui no Instagram e eu já tô te esperando aqui em Portugal. Olha, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não sei se você vai se enquadrar no financiamento a 100%, mas sempre vai ter uma medida que se encaixe no teu perfil. Eu já tô te esperando aqui. Até o próximo vídeo e simbora para Portugal!